primeira parte da light novel original e canônica de Naruto, Akatsuki Hiden. Na primeira e segunda parte eu vou estar trazendo a história do Itachi e Kizami. Mas esse vídeo é um teste, então eu só vou estar trazendo a segunda parte quando esse vídeo tiver um tanto bom de visualização ou um tanto bom de comentários pedindo a segunda parte, porque eu preciso de incentivo para poder dar continuidade. E vai acontecer a mesma coisa com Sasuke e Hetsuden aqui no canal, que é a continuação direta de Kakashi Hetsuden. Mas eu tô falando de Akatsuki Hiden, deixa eu dar algumas informações aqui sobre a light novel. Akatsuki Hiden é escrita por Shin Toada e ilustrada pelo Masashi Kishimoto. Ela é canônica, original, traz história dos membros da Akatsuki, histórias que você não vai encontrar nem em filme, nem em anime, nem no mangá e nem em lugar nenhum, apenas aqui nessa light novel. E cada capítulo da light novel conta a história de uma dupla da Akatsuki. O primeiro capítulo traz a história do Itachi e do Kizami, a segunda do Hidan e do Kakuzu e assim por diante. E tem um capítulo focado no Sasuke também. E no final da light novel, você vai perceber que todas essas histórias se conectam e tem uma coisa em comum, que pra vocês entenderem melhor, só quando eu lançar a última parte, mas de qualquer forma são histórias maravilhosas, ainda mais se você tem um personagem que você é fã, tá? Então eles são os protagonistas dessa história. Então se você quiser que eu traga a parte 2, a parte 3, a parte 4, é que nem eu falei, curte, comenta. Se você não sabe o que comentar, comenta só traz Akatsuki Hiden, traz o segundo vídeo, ou Akatsuki Hiden, que eu já vou levar em consideração, que eu vou entender que isso é muito importante e me ajuda muito. Então aquelas coisinhas básicas também que me ajudam muito é você se inscrever no canal se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês aí, pra quem é fã do Itachi, né, porque o Itachi arrasou nesse capítulo. Também curte e me segue lá no meu Instagram, pra sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado, ou bater um papo comigo lá no direct e me perguntar algumas coisas, aí que eu te dou alguns spoilers também. E segue as minhas duas parceiras, os dois links vai estar aí embaixo na descrição. O perfil da Nerd Topzera, que é uma página, um perfil focado em animes, então posta muita coisa relacionada a animes e tal, tem muita interação entre otakus. E o segundo link é da loja Cans Store. Se você gosta de figures e nunca achou figures baratos, ursos de pelúcias, cartazes, colares, chaveiros, você encontra de tudo nessa loja e com promoção. E se você chamar lá no direct e falar que você foi por mim, você ganha um descontinho especial, tudo bem? Sem mais enrolação, bora lá. Dois homens entraram em uma caverna para poder escapar do sereno da noite e um pouco depois de lá, um homem saiu. Na brisa fria da noite, com uma capa onde nuvens vermelhas flutuavam, seu cabelo preto também balançava. Ao contrário da sua capa, não havia nuvens no céu, apenas uma lua redonda que estava acima dele. E os dois olhos que olhavam para o luar era o Sharingan. E o homem, olhando para a lua, lentamente tocou a sua testa. E lá tinha a prova de ser um shinobi. Era sua bandana cravada com o símbolo de Konohagakure. Mas ao mesmo tempo que ele era um shinobi, ele não era, pois havia um risco que cortava a marca de Konoha, a prova de que ele era um Nukenin, ninja renegado ou um fugitivo. E esse homem era Itachi Uchiha, o gênio entre os gênios do antigo honorável clã Uchiha, que agora era um traidor assassino da sua própria família. No entanto, entre todas as coisas que Itachi cortou, uma coisa ele não conseguiu cortar, que eram os laços e o carinho que ele sentia pelo irmãozinho dele. Agora o irmãozinho dele estava profundamente magoado por tudo que o seu irmão mais velho fez. A pessoa que devia proteger, cuidar, salvar das enrascadas, ajudar a amenizar qualquer sentimento ruim, dor ou sofrimento, ao invés de fazer tudo isso, causou as piores dores em todos os sentidos. E ele se lembrava claramente do dia e do mês que ele interrompeu o golpe do estado dos Uchihas, e naquele mesmo dia ele ficou coberto do sangue da sua própria família. O vínculo de afeto entre Itachi e Sasuke acabou virando um vínculo de ódio entre irmãos, mas era um elo complexo. Itachi tinha induzido no seu irmão de propósito, afinal o que ele queria era que Sasuke o odiasse. No fundo da mente de Itachi, a imagem de um outro homem foi revivida. Esse homem era a pessoa que Itachi ansiava como irmão mais velho do mesmo clã Uchiha Shisui. Naquela época, ele também lutou desesperadamente para poder impedir o golpe de estado e caiu nobremente por causa de um homem presunçoso e obcecado por poder, Danzo. Meu querido amigo, só posso pedir isso a você, proteja a vila e a honra dos Uchihas. Essa foi a última frase que seu irmão de consideração Shisui disse a ele antes de morrer. Agora Itachi carrega o pecado, a desonra e ainda veste as roupas da Akatsuki. Se Itachi visse o seu irmão mais velho cometendo crimes, ele não gostaria. Então ele entende porque Sasuke, o seu irmão mais novo, quer tanto
matá-lo. Itachi conhecia melhor do que ninguém a amargura de lidar com entes queridos. E quando chegasse a hora de Sasuke o matar, ele queria que o Sasuke o matasse sem sentir tristeza, sem sentir arrependimento, sem sentir nada. Itachi sonhava com isso e esse era o único motivo dele por ele ainda estar vivo. Era esperar que o seu irmão ficasse pronto para poder assassiná-lo. Itachi fechou os olhos para poder bloquear a luz da lua. Não consegue dormir? Itachi-san. Itachi ouviu uma voz atrás dele e, virando a cabeça, havia um grande homem corpulento carregando uma grande espada, a Samerrada. Um dos 7 espadachins da névoa, o monstro de Kirigakuri, Hoshigaki Kizami, o parceiro de Itachi na Akatsuki. E Kizami ainda continua dizendo: você saiu tão silenciosamente que pensei que tinha abandonado Akatsuki. As suas palavras eram impossíveis de definir se ele estava falando sério ou se era uma piada. Então, Itachi apenas estreitou os olhos e Kizami deu um sorriso provocador e disse: ah, por favor, não me olhe assim, é uma pena perturbar o tempo de alguém. Mas o objetivo das equipes da Akatsuki é monitorar um ao outro. Não sabemos quem ou quando alguém de nós trairá a organização, assim como Orochimaru fez. Todos sabiam que Orochimaru também era de Konoha, assim como Itachi, e junto com Jiraiya e Tsunade fazia parte de um grupo lendário chamado Sanins. Ele era um homem cruel que usava qualquer meio para poder satisfazer seus desejos, e a Akatsuki foi um dos seus meios. Quando ele fazia parte da Akatsuki, ele queria possuir o corpo de um gênio natural e focou em Itachi. Mas quando ele percebeu que ele não era páreo para Itachi no mano a mano, ele abandonou a organização. E Sasori, que era o seu ex-parceiro na Akatsuki, ficou irritado e decepcionado com tudo que o seu parceiro fez e ainda muito bravo e com certos arrependimentos por não ter o impedido. Kizami continuou falando: então eu tenho pensado, eu tenho orgulho de estar ao seu lado de qualquer forma, você é o gênio dos Uchihas. E ele também é um dos únicos vivos, né? Mas enfim. Então, no dia que você trair a Akatsuki, terei o dever de ser o seu grande obstáculo. E Itachi perguntou: você veio aqui só pra me dizer isso? E voltou a olhar pra lua. Ha, eu não vim aqui incomodar você com a minha conversa boba. Kizami olhou para a lua da mesma maneira que Itachi estava olhando. Então, ele estendeu a sua mão para trás e pegou a Samerrada que estava nas suas costas. E agora eu me pergunto, de qual de nós eles estão atrás? E ao mesmo tempo que Kizami falou, a lua que parecia tão clara já estava toda embaçada. Mas não foram as nuvens que bloquearam o luar, porque não tinha nuvens. De repente, uma névoa os envolveu. Nem Kizami nem Itachi, que estavam um perto do outro, conseguiam enxergar um ao outro, né? Mas acho que eles estão atrás de mim, gritou Kizami para Itachi. Arte ninja, técnica da ocultação da névoa. Essa era uma técnica de liberação de água frequentemente usada na vila de Kirigakuri. Enquanto ele tentava puxar a Samerrada, muitas kunais voaram na direção dele, mas de forma despreocupada, Kizami sacudiu a Samerrada e derrubou todas as kunais. No entanto, como a atenção de Kizami estava nas kunais, uma sombra emergiu da névoa. Kizami, esse é um Onin, um ninja caçador. Foi o que Itachi falou para o Kizami. Mais rápido do que a reação do Kizami, esse Onin fez selos manuais. Liberação de água, técnica projétil de água. Quando o poderoso e deformado corpo de água atingiu o corpo de Kizami, um outro Onin apareceu e começou a realizar selos manuais. Técnica da prisão de água, Suiron no jutsu. Então, ao redor do corpo do Kizami acabou se tornando uma grande esfera, tipo uma prisão de água, aquela que, sei lá quem usou no Kakashi lá em Naruto Clássico. O primeiro Onin produziu a água usando a técnica projétil de água, enquanto o segundo Onin usou a técnica para poder criar prisão de água. Era para ser uma prisão impossível de escapar. Ok, pegue Kizami e vamos embora, gritou uma pessoa lá no meio da floresta. Seu objetivo era apenas levar Kizami. Mas por que eles queriam levar Kizami? Vocês são novatos, não são? Não conhecem nada deste mundo. Kizami disse rindo dentro da prisão de água. Kizami, não exagero, disse o calmo Itachi. Então Kizami fez alguns selos e engoliu grande parte da água da prisão de água. Liberação de água, onda de choque explosiva de água. Então, quando o Kizami realizou o jutsu, uma quantidade imensurável de água, comparado a que ele tinha engolido, saiu da boca dele e tal, e se juntou ali na prisão de água e acabou deixando essa prisão de água maior um pouco. E o Onin
que estava fazendo a prisão de água, ele colocou as duas mãos na prisão para tentar segurar Kizami, né, para que ele não fugisse. Mas Kizami era insistente, então ele tentou, usou o mesmo golpe, né? Então, como ele engolia uma quantidade de água e soltava uma quantidade maior, essa esfera foi crescendo sem parar e chegou um ponto que não deu pro Oni mais segurar e ela estourou como se fosse um balão. Parece que você terminou, agora é a minha vez. Em um golpe, Kizami rasgou o Onin que fez a prisão de água. Urra! Foi a única coisa que o Onin conseguiu dizer. E a grande espada Samerrada também golpeou o outro Onin bem na boca do estômago, quebrando alguns ossos. E quando a Samerrada penetrou na carne da barriga do Onin, saiu muito sangue e tal, mas a espada pegou o chakra do oponente e converteu em poder para Kizami. E vários outros Onins apareceram e a única coisa que teve pro Kizami falar foi droga. E aí, todos eles foram na direção do Kizami e aquele Onin que estava escondido lá dentro, a única coisa que ele fez foi observar os seus amigos, seus colegas de missão serem mortos na sua frente. Então, um outro Onin que ainda não tinha sido morto pelo Kizami fez alguns selos. E o Kizami falou, nossa, seus companheiros morrem diante de você e você ainda faz selos de mão. É o esperado de um Onin, não é? Mas, no entanto, graças a vocês, eu tenho uma vantagem geográfica aqui, porque muita água tinha se espalhado no chão e tal. E o Kizami, ele usa estilo água e tal. E aqui vou eu, liberação de água, e o Kizami atacou. A água que estava no chão tomou a forma de vários tubarões, e esse era um jutsu especial do Kizami. Droga, liberação de água, formação da parede de água. Esse Onin, que ainda estava vivo, ele tentou fazer uma parede para poder se defender, só que mais rápido que a parede de água se formou foi a velocidade do tubarão. E então o Onin acabou sendo devorado e engolido pelos tubarões em um golpe muito rigoroso. E a névoa espessa que cobriu o ambiente se esvaiu e o luar brilhou novamente. E Kizami devolveu a Samerrada nas suas costas. E Itachi, todo pleno, só observava o derramamento de sangue enquanto o seu parceiro se divertia. Mas então Itachi sentiu que havia outro chakra e gritou, Kizami, formação. Então eles se colocaram em formação e dentro do mato um homem saiu, que provavelmente era que ele estava observando lá e tal. Eu tenho uma vantagem geográfica aqui, está falando sério, eu, Kiro-sama, vou reutilizar essas palavras. O homem que se identificou como Kiro-sama não usavam a máscara como os Onins, né, para poder falar que eles eram caçadores e tal, e nem sequer tinha uma bandana na sua testa para poder provar que ele era o shinobi de alguma aldeia. Mas ele fez selos complexos de mãos bem rápido, então eles já podiam esperar que havia uma grande técnica chegando. Liberação de água, técnica do projeto do dragão de água. Em resposta ao comando de Kiro, por baixo dos pés molhados de Kizami, um dragão de água apareceu. O seu nível de habilidade com o chakra devia ser alto. O dragão de água rolou como um peixe, um tubarão, caçando o corpo de Kizami. Mas ele não teve tempo de fazer selos de mão e não conseguiu alcançar a sua Samerrada, que estava nas suas costas, então o dragão de água bateu no corpo do Kizami. E o Kiro gritou, problema resolvido! No entanto, antes que o Kizami pudesse sofrer um ferimento fatal, Kiro cancelou o jutsu. O dragão, que era uma massa enorme de água, se desfez com um estrondo e foi como se uma chuva tivesse caído. Kodaka, vamos lá. E um outro cara chamado Kodaka, que também estava escondido na floresta, apareceu. E ele já parecia ter feito selos de mão debaixo de um pano grosso e ao seu redor inúmeras luzes minúsculas dançavam. Kiro também fez novos selos de mão. Liberação de água, chuva amarga da raiva. Quando Kiro realizou o jutsu, a água de chuva mudou de cor para preto e se agarrou ao corpo do Kizami. Então, como a chuva era negra e tal, tipo, acabou tampando o campo de visão do Kizami. O Itachi estava só olhando. Liberação de relâmpago, choque elétrico das agulhas. Enquanto o Kodaka realizava o jutsu, as luzes assumiram a forma de agulhas. E em um instante, elas voaram até o Kizami e perfuraram o corpo dele. E a única coisa que o Kizami fez foi gritar de dor. As agulhas eram pequenas e elas causavam dor apenas aonde a ponta da agulha tocava. No entanto, elas também pressionaram a pele do Kizami. Começou a inchar, ficar vermelho. E o corpo dele começou a ficar dormência. E este é o fim do monstro da névoa. Kiro falava isso num tom como se ele estivesse achando muito engraçado. Então ele sacou uma espada e jogou na direção da garganta do Kizami. Você foi descuidado, Kizami.
Itachi parou a espada de Kiro com apenas uma kunai, o que deixou Kiro bastante surpreso com isso. Como que uma kunai parou a espada dele, que ele jogou numa força em uma velocidade muito rápida. Itachi aproveitou o momento e acertou um chute no estômago de Kiro com toda a sua força, porque Kiro ficou lá boiando pra saber o que tinha acontecido. Itachi foi lá e pá, na barriga dele. E ele apenas gemeu. Kodaka pegou o corpo de Kiro, arremessado pelo chute, e saltou pra trás, saindo do alcance. Então ele tava voando, o irmão dele foi lá, pá, pegou ele, pá, entendeu, né? Sinto muito, Itachi-san, parece que fui envenenado. Criar um veneno com a liberação de água e depois injetá-lo no corpo com a liberação de relâmpago, interessante, não é? Um veneno e a dormência no corpo do Kizami, o movimento dele parecia um pouco limitado. Mas o Kizami estendeu a mão para a Samerrada e disse: eu não gosto de ajuda, então deixe-me raspar isso aqui que eu vou terminar essa batalha. E sem hesitar, Kizami pegou a Samerrada e começou a enfiar na pele dele, assim, sabe, nas áreas que foram atingidas pela agulha, para poder tirar as agulhas para ver se qual do veneno ou dormência, sei lá, né? E o Kodaka, ele ficou horrorizado vendo essa cena horrorosa, né? E aí o Kiro perguntou: por que você está tremendo, Kodaka, né? Porque não é todo dia que você vê uma pessoa fazendo salada na pele, né? Enfim. Seu desgraçado, mesmo assim vamos caçar você, gritou o Kiro. E o Kodaka falou: mas Kiro, nós já atingimos o primeiro. E tem aquele cara com o Sharingan. E lutar contra o Uchiha Itachi é muito arriscado, você sabe disso, vamos sair daqui. E aí o Kiro falou assim: cala a boca, nós vamos matar esse tal de Itachi também, vai ser moleza. Eu falei assim, queria ter a autoestima desse cara. E aí nós vamos criar famas pra nós. Então vamos, o segundo e o último agora, entendeu, Kodaka? Essa coisa de primeiro, segundo e último, na parte 2 eu explico. Ignorando a hesitação do Kodaka, Kiro começou a fazer selos de mão. Itachi silenciosamente fechou os olhos e colocou muito poder neles e disse: tanto a riqueza quanto a fama desaparecerão na presença desses olhos. Agora você desapareça. Genjutsu Mangekyo Sharingan Tsukuyomi. Nossa, copiei de novo. E o Kiro, o que tá acontecendo? E de repente o mundo ficou tudo escuro. E as únicas duas pessoas que estavam naquele local eram Itachi e Kiro. E eles foram arrastados para o mundo do Tsukuyomi, mas não do Tsukuyomi infinito, onde tudo acontece coisa boa, tá? Nossa, mas que tipo de coisa que tá acontecendo? O que você fez? O Kiro estava na beira de um lago com as mãos e os pés amarrados. Itachi olhando para ele de uma forma indiferente, como se não fosse nada, ele falou: nas próximas 48 horas você continuará se afogando. Com as palavras de Itachi, Kiro gritou: o que você tá falando? Você tá doido e não sei o quê? E algo empurrou e ele acabou caindo dentro do lago, né, ali na ilusão. E não deu tempo para ele pronunciar nenhuma outra palavra, e aí teve apenas o som do corpo dele batendo na água, e ele... E era uma sensação de dor inexplicável que o Kiro estava sentindo. Kiro, Kodaka, né, começou a chamar o nome do Kiro com força e começou a pegar na mão do Kiro, né, que o Kiro tava lá afogando, enfim, né, e tal. E procurando, e ele apertou a mão do Kiro com força e gritou seu nome novamente, falou assim: vamos lá, Kiro, vamos lá, não sei o quê. Ele parou de conversar quando ele percebeu que Itachi estava se aproximando. E aí o Kodaka falou: Nissa! E Kiro deu uma resposta rouca do grito de Kodaka: me ajude, Kodaka Nissan. Kodaka falou: não, irmão. E o Kodaka, ele tava tremendo como uma criança assustada, só que a voz dele foi sufocada quando ele percebeu que Itachi estava na frente dele com os seus olhos vermelhos. Lindo, por sinal. E Kiro deu um grito do fundo da sua alma quando Kodaka desapareceu com o seu corpo pendurado em seu ombro. Itachi, por um minuto, ele hesitou. Mas por que será que ele hesitou? Pra falar a verdade, foi porque ele escutou o menino chamando o outro de irmão, aí ele se mexeu com o cérebro dele. Bem, parece que a dormência finalmente acabou. Kizami colocou a Samerrada no chão e levantou-se lentamente e continuou dizendo: parece que eles eram irmãos, não é? Mas ainda é um jutsu muito estranho. E aí o Itachi perguntou: esse jutsu que eles fizeram não era de Kiro? Não foi a primeira vez que eu vi uma técnica que combinava liberação de água e liberação de relâmpago e veneno. Os dois não pareciam serem onins, nem usavam bandanas de alguma aldeia. Então será que Kirigakuri contratou esse tipo de shinobi pra vir atrás de mim? Mas como eu disse, foi um belo jutsu de cooperação. Um jutsu muito raro, você não acha? Acho que vai demorar um pouco para o veneno desaparecer completamente do meu corpo.
Kizami olhou para a água negra no chão que estava por baixo dos seus pés e essa água podia conter veneno. Havia inúmeras luzes estranhas, mas não existem muitos pontos inchados em você, Kizami. O que aconteceu? Itachi perguntou. E o Kizami respondeu. O ataque em si usou várias agulhas, por isso não parecia um ataque muito poderoso, só que várias delas não feriram o meu corpo. O olhar de Itachi foi direcionado para a superfície da água negra também. Itachi-san? Kizami perguntou. Temos que ir atrás deles e finalizá-los. Eles não estão longe daqui. Coloquei o irmão Kiro, caçula, no genjutsu. Eles devem estar com dificuldades. E o irmão mais velho, Kodaka, deve estar apavorado. Itachi sentiu algo desconfortável, mas ele não sabia explicar. Mas era porque ele entendia o sentimento do irmão mais velho sobre o irmãozinho mais novo dele tá sofrendo. E fim da primeira parte do primeiro capítulo da Light Novel original e canônica de Naruto, que conta a história do Kizami e do Itachi. E esse vídeo eu acho que ele ficou um pouquinho bem grande, então comentem aí se vocês querem a segunda parte, é só comentar Akatsuki Hidden ou traz a parte 2 que eu vou entender. E diz aí embaixo se você gostou ou não. E a gente se vê com Akatsuki Hidden até quando vocês comentarem bastante. E se você ficou até aqui, né, se inscreve no canal, deixa o like, segue os perfis do Instagram aí embaixo. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.